Jornal do Senado começa com imagens do Congresso iluminado de azul para alertar sobre uma doença que mata 10 mil brasileiros por ano. É o câncer de próstata. O Poder Legislativo se uniu a uma campanha mundial para conscientizar os homens sobre a importância do exame. Este é um dos destaques desta edição. Boa noite. A PEC do Orçamento Impositivo está na pauta do plenário desta terça-feira. A proposta de emenda à Constituição destina para a saúde pública metade das emendas parlamentares ao orçamento federal. A proposta determina que as emendas parlamentares ao orçamento da União sejam obrigatoriamente executadas pelo governo. Hoje, as emendas apenas autorizam os gastos, mas não precisam ser cumpridas pelo Executivo. É preciso que se vote isso logo para que as mudanças que estão pactuadas entre Câmara e Senado sejam votadas rapidamente na Câmara para que se encerre esse processo e o orçamento impositivo seja uma conquista principalmente dos prefeitos que vão ter, através dos parlamentares, o atendimento de suas necessidades e de suas prioridades, com garantia de que a emenda apresentada e aprovada no orçamento vai ser produto de liberação. Para apoiar a PEC, o governo propôs novos critérios de distribuição das emendas parlamentares de deputados e senadores. Elas vão ter a execução garantida, mas parte dos recursos deverá ser destinada à área da saúde. As emendas poderão atingir um volume total de 1,2% da receita líquida da União, 7 bilhões e 200 milhões de reais em valores de hoje. Isso possibilita a cada parlamentar 12 milhões e 800 mil reais em emendas. 50% de todos os investimentos deverão ser na área da saúde. A proposta também obriga o governo federal a destinar mais recursos do orçamento para a saúde. Vamos estar aprovando também na mesma PEC um relatório do senador Eduardo Braga, em que nós obrigamos a União a aplicar um mínimo de 15% das suas receitas correntes líquidas com saúde. Isso vai significar, até 2018, um acréscimo em valores de hoje de 26 bilhões e 600 milhões de reais a mais para a saúde. Também nesta semana, o Congresso pode decidir sobre o voto aberto no Poder Legislativo. O assunto ganhou força depois que o plenário da Câmara, numa votação secreta, manteve o mandato do deputado Nathan Donadon, condenado e preso por formação de quadrilha e desvio de dinheiro público. Há quase 3 meses, o alcance do voto aberto divide os parlamentares. O Congresso analisa 4 propostas de emenda à Constituição sobre o voto aberto. 3 delas tramitam em conjunto no Senado. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator defendeu o fim do voto secreto em todas as decisões do Poder Legislativo. Aproveitarmos esta oportunidade, onde a sociedade brasileira está vigilante. Uma petição feita eletronicamente pelo Avaz já chegou a mais de 500 mil, ao número de 687.855 assinaturas pedindo o voto aberto em todas as instâncias e na totalidade. O senador Sérgio Souza quer a aprovação da PEC 43, que já passou pela Câmara. O texto acaba com o voto secreto na indicação de autoridades, como ministros dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, presidente e diretores do Banco Central, diretores das agências reguladoras e embaixadores. Também passaria a ser aberta a votação para a escolha e exoneração do Procurador-Geral da República. Senadores e deputados teriam ainda que abrir o voto na análise dos vetos presidenciais e nos processos de cassação de mandato parlamentar. O senador Paulo Paim é autor da PEC 20, que tramita em conjunto com a proposta da Câmara e também acaba com o voto secreto. É uma falta de coragem do homem público de assumir as suas posições. Por isso, temos que liquidar, acabar com o voto secreto, que é um instrumento que tinha sentido na época da ditadura, mas não no Estado democrático e de direito. Mas o tema é polêmico. Alguns senadores defendem a PEC 28, que mantém o voto secreto na escolha dos ministros dos tribunais superiores e do Procurador-Geral da República. É importante que seja assim. Por quê?
Porque o Procurador-Geral da República é quem tem a atribuição de processar os parlamentares quando cometem crimes. Os deputados analisam ainda 2 PECs sobre o assunto. Uma delas acaba com o voto secreto apenas na cassação de mandato. Essa emenda já foi votada no Senado. Votando em 2 turnos aqui vira norma constitucional. Por que esperar mais? Se é isso que a sociedade quer. Quer saber exatamente como é que votou o seu representante na cassação de um parlamentar. O autor da PEC, senador Álvaro Dias, também reclama da demora. Esta que diz respeito ao voto aberto para a cassação de mandato parlamentar já deveria ter sido aprovada. Ela não foi porque houve uma manipulação. Houve uma estratégia protelatória de 2 partidos na Câmara dos Deputados. É uma crítica a uma emenda do PT na Câmara. A bancada quer ampliar o alcance da PEC. Nós queremos o fim do voto secreto para tudo. O voto do parlamentar não pertence a ele, pertence ao seu eleitor. Os presidentes da Câmara e do Senado anunciaram. Todas as propostas serão incluídas na pauta das 2 casas nesta semana. Entre os parlamentares fica a dúvida: o que vai prevalecer? O voto aberto apenas para a cassação de mandato ou para todas as decisões do Poder Legislativo? Se votar no plenário da Câmara essa PEC antes do Senado apreciar mais ampla, o Senado não vai apreciar mais ampla nunca. Agora é no voto, ou seja, voto aberto ou mantendo esse ou aquele voto secreto, eu acho que a tendência agora é de uma decisão. O presidente do Senado voltou a defender hoje a autonomia do Banco Central. Tramita na casa um projeto que fixa o mandato dos dirigentes da instituição responsável pelo sistema financeiro nacional. Mas, segundo Renan Calheiros, o debate é inviável neste momento. Sempre defendi e vou continuar defendendo a independência do Banco Central. Quem não a defende é o governo e a oposição também. Então isso interdita na prática o debate. Esse é um dos artigos que precisa ser regulamentado da Constituição, mas não há ainda um amadurecimento que permita a apreciação pelo Senado Federal. Regras mais claras para o funcionamento dos fundos de pensão. Foi o que reivindicaram hoje os participantes de grupos fechados de previdência complementar durante um debate na Comissão de Direitos Humanos. Um fundo de pensão é composto pelo dinheiro do participante, que pode ser um funcionário da ativa aposentado ou pensionista, e pela contribuição da empresa, que é a patrocinadora. A possibilidade da empresa sair do fundo, ou seja, retirar o patrocínio, está prevista em lei, mas a falta de regras claras traz insegurança para os participantes. Quando uma pessoa entra num plano de benefício, ela assina um contrato. Esse contrato tem que valer ao longo da vida. Uma adesão a um plano é uma adesão para 30, 40 anos. Esse contrato não pode ser mudado assim a bel prazer de um patrocinador. Em maio deste ano foi publicada uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar que só permite a retirada de patrocínio dos fundos de pensão com autorização da Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Além disso, a patrocinadora tem que pagar todas as dívidas. Mas isso, segundo alguns participantes da audiência pública, ainda não é suficiente para garantir a segurança dos beneficiários dos fundos de pensão. Sem uma lei específica, alguns fundos estão mudando as regras no meio do jogo. É o caso da Petros, que administra o dinheiro dos funcionários da Petrobras. A Petros anunciou que está providenciando a separação de massas dentro do fundo Petros PPSP e pretende criar 2 novos planos dentro deste próprio plano. É um procedimento que não tem previsão legal, então, portanto, qualquer coisa que viesse aprovada como separação de massas, no nosso entendimento, seria ilegal. Para o diretor da Previc, apesar das queixas, a Previdência Complementar evoluiu nos últimos 10 anos, tanto na gestão quanto na regulação do sistema. O sistema como um todo tem solidez, tem rentabilidade que ultrapassa os seus benchmarks, os seus objetivos, os parâmetros de comparação. O que não significa, novamente, que a gente não tem exceções que devam ser tratadas como exceções. Já marcamos uma outra audiência pública aqui, com a presença de outros mais 5 atores, e discutimos, inclusive, a possibilidade de apresentarmos um projeto para que a educação previdenciária seja inserida já nos bancos escolares, do início até a universidade. O Conselho de Comunicação do Congresso se reuniu hoje para debater a mudança do sinal de TV, de analógico para digital. Os conselheiros estão preocupados
O novo sistema pode tirar do ar centenas de canais. Em 2018, o Brasil vai desligar as transmissões analógicas de TV e terá apenas o sinal digital. Isso vai liberar espaço nas frequências acima do canal 51. É a faixa de 700 MHz que vai ser usada para expandir a internet móvel, o 4G. O governo quer licitar a banda no primeiro semestre do ano que vem. Na reunião do Conselho de Comunicação Social, o presidente da Sociedade de Engenharia de Televisão questionou a Anatel sobre a interferência da internet nas transmissões televisivas. A preocupação é que se evite isso ao máximo, né? Tomando medidas técnicas preventivas já, né? Não pode abrir um edital sem conhecimento disso. Vamos instalar um sítio de testes para convivência do LTE, ou seja, do Serviço Móvel Pessoal, com o serviço de radiodifusão. Então, ali a gente vai conhecer quais são as possibilidades de interferência que a gente precisará atacar e como que a gente tem que atacar. Para liberar a banda de 700 MHz, cerca de 700 cidades podem ficar sem os canais regionais analógicos. Tem havido uma espécie de uma pressa muito grande para, inclusive, editar os normativos necessários para essa transmissão. Eu acho que um pouquinho mais de prazo, talvez, levaria a uma decisão melhor do ponto de vista de política pública. O governo estuda formas de manter as emissoras no ar. Só vai haver um apagão, um desligamento, quando a gente puder garantir que a população está em casa e tem capacidade de receber, ou no seu aparelho de TV, ou por meio de um aparelhinho externo que você liga na TV, o sinal da TV digital. 10 mil brasileiros devem morrer este ano de câncer de próstata, uma doença com grande possibilidade de cura se diagnosticada cedo. Para alertar sobre a necessidade de prevenir, Câmara e Senado realizaram hoje uma sessão solene. E o prédio do Congresso ganha à noite, durante todo este mês, uma nova cor, o azul. O câncer de próstata está entre os que mais matam no Brasil. A ideia do movimento Novembro Azul é promover, neste mês, uma ação massiva de informações e debates sobre o câncer de próstata, a segunda maior causa de morte por câncer entre os homens brasileiros. Na sessão solene, senadores, deputados e especialistas lembraram que muitos homens deixam de fazer o exame por puro preconceito. Não é à toa que as mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens. Não é à toa que as mulheres têm uma qualidade de vida melhor. Não é à toa que as mulheres fazem a prevenção do câncer de mama muito mais abrangente, muito mais certa, muito mais dura, muito mais eficaz do que nós, os homens. Por que acontece isso? Porque nós, homens, não aceitamos a nossa fragilidade. O Novembro Azul no Congresso acontece por sugestão de 2 mulheres. A senadora Ana Amélia cobrou dos homens mais cuidado com a saúde. Eu costumo dizer que o homem cuida mais do seu automóvel, leva na revisão periodicamente, mas não faz a sua revisão de saúde como deveria fazer. E a deputada Rose de Freitas disse que as mulheres podem ajudar a combater o preconceito. Nós, mulheres, temos um papel fundamental. É falar para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos namorados, para todos. Você conhece o câncer de próstata? Para o presidente do Senado, a prevenção pode fazer a diferença entre a vida e a morte do paciente. Meu pai, que já faleceu aos 72 anos de idade, ele faleceu acometido por um câncer de próstata. E isso me obriga cada vez mais a trabalhar para que haja uma prevenção mais efetiva no nosso país. Durante todo este mês, o prédio do Congresso Nacional muda de cor. É um alerta para que os homens façam os exames preventivos. Na página da TV, na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. Boa noite e até amanhã.